Glória a Deus. Graça e paz a todos. Ótima noite, né? Sejam bem-vindos a mais uma reunião abençoada, cheia da graça de Deus. Por quê? Porque somos povo escolhido de Deus. Amém? Então, o tema da nossa mensagem de hoje é carnalidade ou demônio como ser espiritual. E aí? É carne ou é demônio? É mistério, é mistério. É um mistério de Deus, né? Um mistério esse que nós vamos desvendar hoje. Hoje nós vamos aprender a esse respeito. Amém? Então deixa eu mandar aqui a graça e a paz para todos os nossos amados irmãos que aqui estão presentes, todos os nossos amados irmãos que nos acompanham aí pelo Facebook, pelo YouTube. Graça e paz a todos vocês. Obrigado a cada um de vocês por estar junto conosco, acompanhando o Evangelho da Graça de Deus. Você que é inscrito aí no canal do YouTube, a nossa alegria é ter vocês aí ouvindo, aprendendo cada dia mais de Deus. Amém, amados? O nosso intuito não é, como diz o sistema religioso, ganhar almas para Jesus, porque todos são de Deus. Amém? E não se ganha a alma de quem já conquistou tudo por nós. Amém? Não se ganha a alma para o reino de Deus, como diz o ditado no popular. Amém? Então creiam somente naquele a qual o Senhor enviou. Costumo sempre dizer a vocês que não existe essa ideia de que você tem que aceitar a Jesus para ser salvo. Jesus já te aceitou muito antes de você vir a este mundo. Amém? Glória a Deus. Então, como eu disse a vocês, o tema da nossa mensagem é carnalidade ou demônio como seres espirituais. Vamos tirar esse diabo hoje. Amém? Então, a nossa mensagem de hoje, para a gente fazer a nossa confissão de fé, está no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 18. Todos encontraram? Cristão tem que ler. Tem que ler para entender. Não é verdade? Se a gente não ler, não vai entender nem aprender. Glória a Deus. Vamos lá, todos encontraram? Então vamos ler. Pensei no povo de Israel, aquele que comem as coisas oferecidas em sacrifício, tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. Vamos orar. Eterno Deus e maravilhoso Senhor, sobre a Tua palavra que agora estamos, nós não somos como muitos que participam das coisas sacrificadas, que adoram ídolos, pois nós sabemos que só há um Deus, um só Senhor em nossas vidas, aquele que tudo pode, que tudo faz por cada um de nós. Nós somos gratos ao Senhor pelas ricas bênçãos que tem derramado sobre as nossas vidas e ter trazido a cada um de nós até este exato momento, pois o amanhã te pertence. Por isso não planejamos nada para o dia seguinte, pois o Senhor conhece e já tem tudo planejado para cada um de nós. Esta noite eu peço ao Senhor que use a minha boca para que assim aquele que ouça o que vai sair dela não seja simplesmente de mim, e sim a tua palavra, o teu Espírito falando com cada um de nós, para que cada um saia daqui hoje cheio do teu Espírito, cada dia mais, cada vez mais, pois se o teu Espírito de nós sair, voltamos ao pó. E nós não estamos aqui, ó Deus, para fazer o que queremos e nem para agradar quem quer que seja, ou ouvir a tua palavra da forma que muitos querem ouvir. Pois nós te agradecemos por este momento,
pelas tuas maravilhas em nossas vidas, pelas bênçãos de cura, de libertação de qualquer mal. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, pois o Senhor tem sido maravilhoso para com os teus filhos, todos eles, aqueles, ó Pai, até que não sabem muitas vezes falar contigo, pois nós também não sabemos como falar com o Senhor, mas o Senhor conhece, sonda o coração daqueles a qual são verdadeiros para contigo. Isso que nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Com Jesus não tem tristeza, né? Com Jesus é só alegria, é só vitória. Passamos por lutas, passamos por peleja, mas tudo isso vem de onde? Da carne. Não é verdade? Então, continuando aqui o nosso raciocínio, amados irmãos, quero também, antes de entrar no raciocínio, mandar aqui a graça e a paz para todos os nossos amados irmãos que têm aí nos acompanhado do grupo aí Conhecendo a Graça. Sempre, cada um de vocês, amados irmãos, não vou citar nomes para os outros amados também não ficarem com ciúmes, não é verdade? E também agradecer a Deus pelo primo, né? Alisson, que está aí sempre nos acompanhando, está aí conhecendo a graça. Realmente, graças a Deus, ele foi alcançado. Amém? Não precisou que nenhum de nós fosse até ele falar da graça de Deus, pois ele mesmo, Deus sabe quem somos dele, e ele aprendeu direitinho, como também aprendemos de Deus. Glória a Deus. Então seja bem-vindo, meu irmão Alisson, aí na capela. Espero que cada um, através de você, sejam também alcançados pela graça de Deus, para que parem de sofrer e fazer coisas que realmente não é necessário, que não há necessidade para que seja feito. Amém? Então todos encontraram aí 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 18. Amém. Glória a Deus. Olha só, vamos ler como diz a palavra. O cristão tem que ler, que é para entender e aprender. Amém? Pensem no povo de Israel, aquele que come as coisas oferecidas em sacrifício, tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. Versículo 19. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo, ou o alimento que é oferecido a ele, tem algum valor? Fiz uma pergunta, né? Continuando, versículo 20. É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. 22. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes por causa de vocês? Pensam que somos mais fortes do que ele. Amém? Vamos entender. Você está vendo, amado, como é as coisas? Essas coisas que vocês acabaram de ouvir da minha boca, o apóstolo Paulo falou isso com aquele povo lá de Coríntios, né? E ele estava mostrando a eles algo que eles pensavam, né, estar certo. Mas ele disse o quê? Ele estava falando isso com o quê? No começo você viu aqui que eu falei do povo de onde? De Israel, amados irmãos. Por que povo de Israel? Porque quem sacrificavam, quem tinha esse movimento
eram eles. E com isso, todos que ali eram presentes sacrificavam juntos. Mas tinha a parte terrível, né? Porque aquele sacrifício, todos eles, amados, não era oferecido diretamente a Deus. Sacrifício por pecado, né? Que eles faziam, holocausto. E o que acontece, amados? Muitos vão pensar, como estão vendo aqui, né? Escrita a palavra demônios. Mas quem são demônios? Deuses pagãos. Qual é outro Deus que vocês conhecem além do Deus Todo-Poderoso? Espero que ninguém responda, amém? Porque nós só temos conhecimento de um Deus Todo-Poderoso, o único que vive e que reina. Amados, isso é um assunto bem delicado para a gente tratarmos, porque tem muitas pessoas que até hoje vivem enganados, adorando deuses estranhos, adorando todo tipo de criatura, intitulando aquela criatura como Deus, e quando se depara com uma situação difícil, o que é que acontece? É demônio, está endemoniado. Mas será que realmente é demônio? Aqui o apóstolo Paulo, usando a palavra, né? Ele foi e fez bastante pergunta àquele povo. Teve uma que ele disse aqui, né? Pode beber do cálice de Deus e do cálice do Senhor? Ele usou uma figura de linguagem, não é verdade? Não tem, Deus não tem cálice. Você já viu espírito beber ou comer alguma coisa? Muito menos demônios. Amados, essa questão que nós estamos tratando aqui hoje é para que muitos que aqui estão e outros que estão nos ouvindo e outros que ainda vão nos ouvir, é que eles aprendam a verdade. Demônios, o demônio nada mais é do que o espírito do mal ativado em você, a sua carnalidade, seus feitos. E isso é imputado às pessoas como espíritos malignos. Nós vamos mais adiante, nós vamos ver que as pessoas naquela época também passavam por isso. E hoje o mundo está diferente, amado. Será que de lá para cá, de 2000 anos até hoje, mudou alguma coisa? A única coisa que digo a vocês que mudou bastante foi as gerações que mudaram. Mas mudaram para melhor ou para pior? Nós olhamos para o mundo hoje e vemos muitas coisas totalmente terríveis, né? Mas isso já acontecia antes com outras gerações. Mas o que nós vemos hoje é que a idolatria hoje está muito maior do que antigamente. Ou nós podemos até botar os dois numa mesma balança. Porque não há nada de novo debaixo do sol. Não foi assim que disse o sábio Salomão? Por que não há nada de novo debaixo do sol? Porque tudo que acontecera antes, acontece nos dias de hoje. As pessoas, nos dias de hoje, deixam de adorar ao Criador para adorar a criatura. Agradam mais a criatura do que o Criador. E isso causa o quê? Ciúmes em Deus. Tem pessoas, amados, que por aí defende aquele que está atrás do púlpito como se aquela pessoa fosse Deus na vida deles. Tem mais fé naquele que está pregando, mesmo da maneira mais pesada aos irmãos, mas não acredita que ele pode ir a Deus. Simplesmente entrar no seu quarto, fechar a porta e orar. Agradecer a Deus. Oração não é de petição, amado.
Amém? Quando queremos falar com Deus, não é para pedir nada a Ele não, porque Ele sabe do que tu tem precisão. Eu quero que vocês lembrem de uma coisa: quando vocês for orarem a Deus, não é pedindo a Deus para ajudar fulano, cicrano, quem quer que seja. Você tem que agradecer a Deus pelaquela pessoa, para que restaure a saúde. Por quê? Porque Ele sabe de tudo. Será que Deus olha para mim, para você, e vê em mim alguma enfermidade? Não vê, amado. Sabe por quê? Ele olha para mim, para você, vê o Espírito do Filho aperfeiçoado em nós. Mas a nossa carne há muitos defeitos, irreversíveis muitas vezes, né? Muitas vezes você está com o seu dedo ativado, como muitos, e como eu já fui também, já tive esse lado ruim, amado, de você ser mal, de você não ter receio e dizer que eu vou fazer desse jeito e acabou. Mas sabe o que acontece? Quem sai no prejuízo não é quem você fez mal, é você. Porque, como diz sempre o nosso amado irmão pregador, a conta chega para qualquer um, a qualquer momento. Não importa se você hoje é uma pessoa boa, se você mudou o seu caráter, se você mudou os seus atos, as suas práticas, mas o que você fez vai repercutir. Mudou quando Paulo encontrou a Jesus ou não? Mudou, ele não mudou de caráter? Ele não teve que ser transformado? Mas o que ele tinha praticado, as pessoas esqueceram? Está vendo? Sabe por quê, amado? Porque o que nós fazemos hoje repercute amanhã. As pessoas olham para mim hoje, para você, para o irmão, e diz assim: mas não era você que fazia assim, assim, que comia uma carninha de bode cozida, oferecida? Mas comia por quê? Porque, amado, não tinha o conhecimento das coisas verdadeiras de Deus. Nessa terra, tudo que tem foi feito por Deus. Tudo, toda comida que tem, foi Deus que deixou para que o homem coma. E é assim que Deus quer que a gente proceda. Mas Ele diz na palavra dele, que quando você chegar numa casa e lhe oferecerem comida, e se não te disserem nada, coma sem nada dizer, sem nada perguntar. Mas se algum plano daqueles que lá tiver disser assim, essa comida é oferecida a alguém, não coma. Por quê? Porque Deus não se agrada dessas coisas. Deus, Ele tem ciúme de você. Deus não divide a glória dele com ninguém, e nem tampouco quer que os filhos dele se misturem com todo tipo de coisas. Amém? Então, amados, temos ouvido, histórias de tudo quanto é forma. Muitos pregadores já passaram nessa palavra que estou lendo aqui para você, e diz: olha aí, Paulo falou que tem demônio ou não tem? Tem, amado, tem demônio sim. Mas onde é que está esses demônios? Será que está voando aí, como diz, sobreviando, os anjos mal, a terceira parte, dos anjos? Será que são eles, amados? De forma nenhuma negativa, amado. Vou deixar isso bem claro mais uma vez para você. Não comam desse reggae, e quem atormenta todo homem na terra para que ele faça o que é ruim são demônios, são a terça parte dos anjos. Para que vocês fiquem cientes, esses anjos a qual a palavra de Deus fala que se rebelaram contra Deus, eles estão aprisionados em correntes eternas. E para ser mais claro ainda com vocês, nós não vivemos mais no pacto de anjos. Anjo nenhum hoje tem autoridade para vir, mandado por Deus a nenhum homem na terra para lhe dizer algo que Deus mandou. E olha como Deus é maravilhoso. Ele já fez o quê? Nos fez mais excelente do que os anjos. Imagine só, amado. Olha o tamanho do amor de Deus para conosco. Hoje nós não compactuamos, as nossas coisas com anjos. O anjo não chega para mim e diz: José,
Deus mandou esse recado aqui e quero que você dê esse recado ao povo, porque nós não vivemos mais nesse tempo. Hoje nós vivemos o único sacrifício que realmente foi válido, porque todos os sacrifícios oferecidos a Deus, nenhum deles serviu de nada. Por que não serviu, amado? Porque senão Jesus não teria vindo. Então, este movimento que nós temos visto hoje, a maioria dos locais onde se chama igreja, as pessoas só acreditam, só tem unção naquele lugar se tiver uma pombagira, né? Se tiver um Zé Pilintra, um tranca-rua, e fazem reuniões e reuniões em cima dessas coisas e nada muda. Tem que ter um Zé Pilantra no meio. Mas não sou eu sou Zé, mas não sou pilantra. Amém? É o que acontece, amado. E as pessoas, por incrível que pareçam, gostam disso. Se você for num local que é igual nós estamos aqui hoje mostrando a graça de Deus para você, e nós não falarmos no nome do diabo ou expulsar um demônio, nenhum de nós aqui tem a unção de Deus ou autoridade para expulsar um demônio. E eu digo, se tiver uma pessoa endemoniada em qualquer lugar, pode trazer para mim, ou o demônio dela sai ou ela parte por além. Vai se encontrar com Deus mais cedo. Amado, porque não tem. Se você expulsar o espírito que está dentro da pessoa, essa pessoa vai morrer. Porque você respira e sobrevive, é porque o Espírito Santo de Deus está ali em você, o sopro de vida. Mas as pessoas, como te falei, acreditam mais no homem, que o homem pode fazer qualquer coisa, curar através de reza, né? Assim que a gente vence. Eu não devia nem falar isso, mas Deus estava me tocando, eu vou falar. Amados, muitas vezes a gente padece, sofre, por quê? É por falta de que alguém ensine? É por falta de entendimento? Não, amados, sabe por que é? Imprudência do homem. Achar que outro homem tem poder semelhante a Deus para mudar a situação e a vida de qualquer pessoa ou curar até uma enfermidade. Olha só por que acontece. Vamos supor que aqui do lado, nosso vizinho aqui do lado, seja um curandeiro. Sabe o que as pessoas fazem? Esquecem que tem um Deus e procura essa pessoa. Mas essa pessoa acredita tanto que na mente dele ele fica curado antes de ser, como diz ali, ser feito o tipo de procedimento que é feito. É assim ou não é? E o que é que acontece hoje nessas igrejas evangélicas? É isso, amado. A pessoa está lá, diz, a senhora que é cadeirante, a senhora tem fé que a senhora pode levantar dessa cadeira e andar? Amado, isso é uma coisa terrível. Isso, amado, acaba com qualquer pessoa. Imagine você estar ali e recebe uma palavra como essa na esperança de um dia voltar a andar. E isso não acontece na vida da pessoa. Olha só o que você causou, a dor, a tristeza que aquela pessoa vai ficar. Então eu quero que vocês tenham esse cuidado, esse conhecimento. As coisas acontecem nas nossas vidas porque nós procuramos viver da pior forma possível. Eu coloco nós, amados, porque eu não sou melhor do que vocês, e nem vocês são melhor que eu, e ninguém aqui é melhor do que o outro. O que nos torna diferente dos outros aqui são o quê? Aparências. Nós não somos, cada um aqui é diferente do outro. Ainda que sejamos irmãos, nenhum tem um pensamento igual ao do outro. Vai haver no meio de nós pessoas que concordem e vai haver pessoas que não concordam. E você vai brigar por isso? De maneira nenhuma. Onde há discórdia não há Deus, amado. Deus é com aqueles que é com Ele. Se você não crê, se você não acredita, então você não merece. Não merece estar no meio do povo de Deus. Por quê? Eu não acredito. Eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu quero que vocês acreditem em Cristo. Se tem alguém que pode mudar a vida ou a situação de qualquer um de vocês, é Deus. Ah, mas irmão José, não tem como o senhor fazer um culto, mas o irmão Deraldino, da vida financeira da gente, não?
Só se a gente montar uma empresa e contratar vocês para trabalhar e pagar salário a cada um de vocês, para que a vida de vocês mude. Fora isso, amado, não existe isso. Isso são coisas para atrair pessoas para contribuir mais para o sistema religioso. Se você não tiver a mente de Cristo, você cai nessa ideia que tem que ter uma reunião da vida financeira. Isso são demônios, são ídolos. E Deus, Ele não divide, amado, Ele tem ciúme de você. Amém? Vamos aprender mais de Deus. É bom que a gente converse, mas olha só que interessante. Vamos lá na velha lei, Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 16 em diante. Amado, olha só que coisa interessante. Quero que vocês leiam comigo e abram a mente de vocês. As pessoas dizem, não, mas isso só servia antigamente. Não, amado, tem coisas aqui que não se aplica a nós, tem coisa aqui que é para o seu conhecimento, para que você esteja atento, para que você escute e leia, e não seja como foram os antepassados. Que realmente haja uma mudança, não é verdade? O que Deus esperava naquele povo, amado, a qual ele veio, era isso. Era renúncia. E que renúncia era essa? Justamente renunciar aos ídolos, aos demônios, né, ativados na carne. E nós vamos ver isso. Olha só, todo mundo encontrou aí? Isso, capítulo 32, no versículo 16. Com seus deuses falsos, eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. Olha só, mano. Aquele povo a qual Deus veio, por isso que Paulo disse lá no começo, não foi? Eu estou falando isso é com o povo de Israel. Isso aqui era com aquele povo. Eles tinham amado tudo, e aquele povo que era separado não tinha direito a nada. Agora imagine, pense, raciocínio comigo. Imagine você ter um Deus, ter anjos a seu favor, as bênçãos ali na sua frente, e você procurando adorar coisas nojentas, imundas, como muitos faziam naquela época, e hoje continua do mesmo jeito, amado. Tem pessoas que pegam um objeto como esse, ou uma planta, ou um animal, e diz, aqui é o nosso Deus. Nós só adoramos esse Deus que não vê, que não pode fazer nada por você, que não apalpa, amém? Nem dorme, porque se ele não consegue enxergar, ele não dorme. Amados, isso é terrível, não tem afronta maior do que isso. Você deixar de adorar aquele a qual te deu a vida, a qual cuida de você, tem planos na sua vida, que faz com que você durma e acorde em paz. E as pessoas fazem o contrário, fazem dessa forma aqui. Preferem adorar deuses estranhos, imundos, sujos, sem nenhum poder de nada. É igual falei, é igual curandeiro, né? As pessoas acreditam, amado. Mas essas coisas é de Deus? De maneira nenhuma, amado. Deus não trabalha dessa forma, e nem tão pouco levanta pessoas para trabalhar desse jeito. Existe pessoas com dom da cura? Sim, é dom. Existe pessoas com dom de cantar, de louvar a Deus? Existe. Mas isso são dons. E para que eram os dons?
Os dons perduraram até quem? Até que Jesus viesse. Quando isso aconteceu, então não tinha mais precisão que isso fosse feito. Não é assim que a palavra nos instrui? Não é assim que Deus nos ensina? Mas as pessoas até hoje nomeiam homens e diz assim: ali é o profeta fulano de tal. Hoje o profeta está cheio da unção. Hoje ele vai trazer o recado de Deus para você, vai revelar até seu CPF. Caia fora, amado. Isso é doutrina de demônios. Homem nenhum recebe de Deus poder para revelar nada a ninguém hoje. Irmão, mas fulano me disse que Deus tinha um recado, mandou um recado para mim e disse até como era que eu ia tirar minha habilitação, que ele ia usar fulano, cicrano para me tirar minha habilitação. Isso eu ouvi de uma pessoa. Ai, amados, o que acontece? Quando eu converso com vocês, é igual, eu olho para cada um de vocês que aqui estão, e se eu quisesse enganar alguém aqui, era fácil de enganar, amado. Por quê? Porque as pessoas acreditam no que eles estão ouvindo. E se eu pedir para alguém fazer algo porque estou atrás do púlpito, as pessoas dizem: não, mas ele é o pastor, ele está mandando eu fazer. É assim ou não é? O pastor disse: olha, para você mudar de vida, você vai ter que fazer uma campanha de 7 dias. E durante esses 7 dias você vai trazer uma oferta de R$50. O cara já não tem nada, quer fazer um voto ali, como muitos fazem, né? Propósito com Deus. Aí você ainda tem que pagar para receber a bênção. Não é assim, amado. Não prometa que você não pode cumprir. Não faça nada que Deus não lhe mandou você fazer. Por quê? Se Deus não mandou, amado, é porque Ele não quer isso. Acabei de falar a vocês que nós estamos aqui é para servir a Deus e uns aos outros. São 613 mandamentos, não é assim? Imagine, Jesus cumpriu todos eles e resumiu em 2. Se 613 já era difícil, e 2 ficou mais difícil ainda, não ficou? Porque eram muitos, você se preocuparia em cumprir todos, não é verdade? Mas como só é 2, as pessoas esquecem que esses 2 mandamentos poderosíssimos faz parte do cotidiano da vida de todo mundo. E tem pessoas que abrem a boca e dizem: eu amo a Deus. Ah, meu Deus não tem comparação, é incomparável. Eu amo Deus incondicionalmente. E Jesus responde para você e para muitos, ele diz assim: hipócritas, mentirosos, falsos. Por quê? Como tu diz que ama a mim e odeia o teu irmão. Está vendo como é? Não é assim o mandamento? Ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí o coitado do próximo já está lá endemoniado, com a carne cheia de tribulação, ainda tem um irmão odiando ele. Mas ele ama a Deus, o irmão, gente. Ah, meu Deus, eu e Deus, é comigo e Deus. Eu não quero acordo com fulano nem com cicrano. Amado, quando a palavra amor entra nas nossas vidas, é para amar, independente de que forma aquela pessoa seja. O mal por si se destrói. Não é para você estar dentro da casa da pessoa, falando toda hora, conversando com aquela pessoa, não. É para você amar. Se você vê que aquela pessoa precisa de ajuda, ajude. Ah, mas não tem quem faça. Nunca eu vou perdoar fulano. E Deus vai dizer: nunca você vai ter parte comigo, porque você é mentirosa. Você disse que me ama e odeia o seu irmão. Não é fácil amar, é fácil? Não é, amado. Sabe por quê? Porque não foi fácil para Jesus. E olha o que ele suportou por amor, por mim, por você e por muitos que ainda vão vir depois de nós.
Mas as pessoas estão preocupadas com isso, não. As pessoas estão preocupadas com campanhas, com propósito, pela cura, pela salvação que muitos até hoje buscam. Muitos aceitam a Jesus nesse intuito, nesse pensamento de aceitar a Jesus para ser salvo, mas não tem o conhecimento que aquele que te deu a vida já comprou você por um alto preço e te aproximou dele e disse a você mais: uma vez salvo, salvo para sempre. Aí as pessoas dizem: não, mas quando eu morrer, não tenho mais nada a ver com este mundo, agora meu negócio é com Deus. Mas se você partir sem Jesus, como você vai partir sem Jesus se foi Ele que te comprou, se foi Ele que te deu a vida? É igual as pessoas dizem: mas eu vou me esconder, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, eu estou afastado do Evangelho, estou afastado da igreja, estou afastado de Deus, estou desviado de Deus. Para que lado você foi que você se desviou de Deus? Foi para a direita ou para a esquerda? Ou você voltou para trás ou seguiu em frente? Ou foi para todos os lados? Amado, não tem como se desviar de Deus, não tem como se esconder de Deus e não tem como enganar a Deus. Por mais que a nossa carne seja falha, tentamos consertar as nossas falhas, de Deus você não consegue se esconder. Ainda que você se esconda nas profundezas do mar, Ele te acha. Como muitos dizem, né? Jonas se escondeu dentro de um grande peixe, Deus não achou. Escondeu no fundo, no porão de um navio, e Deus não encontrou. Conosco não é diferente, amado. Eu quero que vocês olhem para aquele que te deu a vida e acreditem. Não fique procurando, amado, homem na terra com esses tipos de poderes enganosos, de autoridades, de orações vãs, que adoram outros deuses, que cobram pela cura. As igrejas evangélicas que tem não é diferente, amado. Só sobrevive no suor dos outros irmãos. Mas em graça não tem precisão disso, amado. Para pregar o Evangelho de Cristo não tem precisão de você alugar um ponto de 4 paredes, encher de gente e de dizer para aquelas pessoas que se eles não contribuírem, aquele local vai fechar. Era bom que fechasse mesmo, para que as pessoas aprendessem a viverem, a conhecer quem realmente é o Deus que eles servem. Não comer desse reggae que fulano tem endemoniado, que fulano tem pombagira. As pessoas não olham para isso, amado. Mas aqueles a qual pregam o Evangelho de Cristo, a verdade, as pessoas, eles criticam, condenam, ameaçam. Eu não sei por que ainda a ameaça não chegou até nós, porque Deus não quis ainda, mas andam uns engraçadinhos aí tentando espreitar a nossa liberdade em Cristo, mas Deus colocou ele no lugar dele. Amém? Então não tenha medo, amado. Você lembra o que aconteceu com os profetas? Eles morreram pelo nome de Jesus. Aí eu pergunto: se tem alguém disposto aqui a morrer pelo nome de Jesus, sabe o que vocês vão me responder? Eu não quero morrer. Mas você não disse que é de Deus? Amado, aquele que é de Deus não tem nem a morte não. Por quê? Porque a morte foi vencida, amado. Você é eterno, você não morre nunca. Quer dizer que o irmão vai matar o outro porque está pregando o Evangelho, porque está falando de Deus, ele vai morrer por isso? Vai, amado. Se for para acontecer dessa forma, pode colocar seu coração em Cristo Jesus e cedo ou tarde chega. Não foi assim com o apóstolo Paulo? Não foi assim com Pedro? Não foi assim com João? Com Jeremias? Com Isaías? Todos esses homens que eram profetas, e veio para onde? Para aquele povo, amado. Quem matou ele? Como diz hoje no popular os evangélicos, os crentes, aqueles que criam em Deus, aqueles que se diziam de Deus. Não pense que foi pessoas diferentes, não. Pessoas que estão aqui como eu e você, entre 4 paredes, falando do nome de Deus, foi os mesmos que condenaram a Jesus à cruz. Escarneceram dele, dizendo que ele era ladrão. Mas ele roubou o quê?
foi crucificado por pregar a verdade, falar a verdade às pessoas. E muitas vezes, amado, nós aqui que estamos hoje, nós vamos ser apedrejados um dia por causa do nome de Jesus. Pode estar na certeza que tem pessoas, amado, que não suportam o que a gente fala aqui, porque vai mexer com o que eles trabalham. E eu vou ser logo direto, curto e grosso. Mas eu ainda vou colocar uma aspazinha para não ser muito duro, né? A maioria desse povo que se diz cristão, que prega a palavra, como dizem, todos eles só pregam pelo amor ao dinheiro. Tem locais por aí, amado, que se o pastor não receber salário, ele não prega. Se o salário atrasar, bota o obreiro para pregar. Aí as pessoas dizem, não, irmão José, isso não acontece não. Quem não participa mais dessas coisas sou eu. É por isso que aqui nós trabalhamos com honestidade, sem ser pesado a nenhum, amados irmãos. É por isso que cada um de nós aqui temos os nossos lares. Cada um aqui contribui com o seu salário na sua casa. Não é assim que a palavra diz? Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento aonde? Na sua casa. E se você é a casa do tesouro, o provedor da sua casa é você. Por que é que você vai se ajudar primeiro para depois você ajudar o outro? Mas essa ideia errada que o homem trouxe para os dias de hoje, de você tirar do seu sustento para sustentar, como se diz, a diversão de outros, é terrível, amado. Isso são verdadeiros demônios, são verdadeiros deuses estranhos, ídolos que as pessoas adoram achando que é Deus. E muitos deles se sentem como Deus. Lembra dos chefes da guarda, dos soldados romanos, que eles diziam para Jesus? Eu também sou homem, como Senhor de autoridade, mas na terra. E eu digo a soldado fulano ou ciclano que vai, ele vai, que vem, ele vem. E o que é que faz o homem que se diz pastor? Eu tenho um obreiro daqui, é o meu dispor. Se eu disser ao obreiro fulano de tal, hoje quem vai fazer isso é você, você vai. E aquela pessoa vai muitas vezes amedrontada, com medo de perder a unção, de não participar da próxima ceia dos homens, com medo de perder a salvação, de ir para o inferno. E como sempre digo, independente que você não queira ir para o inferno, você vai de todo jeito. Vai ter um coveiro só lhe esperando para lhe levar para lá. Mas fulano era tão bom, era uma pessoa boa, mas vai para o inferno. Outra, fulano era o pastor. Meu Deus, por que o pastor morreu? Porque chegou o dia dele. Mas ele tem que ir para o inferno, tem, porque ele não é melhor do que Jesus, a carne vai voltar para o pó. Jesus não foi lá? E muita gente até hoje pensa que Jesus foi lá no inferno fazer o quê? Brigar com o diabo, não foi? Jesus foi lá, brigou com Satanás, é assim que prega. Brigou com o diabo, tomou a chave do inferno. Está vendo? Mas o significado de tomar a chave do inferno, amado, foi para que você tivesse a promessa da vida eterna que se cumpriu. O último inimigo que tinha que ser vencido era quem? A morte. E por que aconteceu isso? Para que hoje fosse prova para mim e para você que Jesus venceu a morte e você é imortal. É por isso que ele desceu às profundezas da terra. Não foi para você adorar deuses estranhos, demônios inexistentes. Ele foi lá, amado, como diz, para quê? Para vencer a morte. Ele não disse, eu irei, e ao terceiro dia eu voltarei. Mas aqueles que estavam com ele, de maneira nenhuma acreditaram, ficaram todos atormentados. Quando Jesus se entregou, se alvoroçaram, queriam brigar, era aquela folia, e Jesus disse, não é a eles que vocês querem, é a mim. Então deixe que eles vá. Quando Jesus conseguiu esse feito, amado, não ficou um daqueles que andavam com ele. Até a multidão que acompanhava, todos foram dispersos.
outros acompanharam até o julgamento. E sabe para que eles acompanharam? Para negar a Jesus, como Pedro fez. Está vendo como eram as coisas? Um dizia, é aqui, ó, está aqui o rei de vocês. E outros respondiam de lá, segundo a Bíblia, mano, nós não conhecemos esse homem como rei. Nós só temos um rei, nós só temos um imperador e esse é César. E o que é que eu faço com Jesus de Nazaré, que se declara rei dos judeus? Crucifica. Mas não sabiam eles, amados, que estavam fazendo a vontade de Deus. Para que hoje você tivesse vida e vida em abundância, o grão de mostarda tinha que morrer. Para quê? Para que desse frutos. Amém? Olha só que povo terrível. Aí ele diz no versículo 17: ofereceram sacrifício aos demônios e a deuses falsos que não haviam adorado antes, novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Está vendo, amado? Naquela época, naquele tempo, demônios que a Bíblia está falando aqui são pessoas, são homens como eu, como você, que se intitulavam deuses, que, como diz, que mandavam e desmandavam, que fazia e acontecia. Demônios, amados, não são espíritos, como muitos acham, né? Que faz com que as pessoas errem. Quem é que erra, amado? Nós vamos saber disso. Mais à frente vou ler para vocês e nós vamos aprender, porque nós estamos aqui é para isso. É para aprendermos de Deus e seguir em frente com a verdade. Não é mostrando para vocês e dizer que aqui nesse meio que nós estamos, tem pessoas aqui que tem pombagira, tem pessoas desse mundo aqui que tem espírito de tranca-rua, de 7 facadas. Tem gente que está dizendo misericórdia, Deus me livre. Tem pessoas, Ana, que tem até medo quando fala esses nomes. Mas isso são deuses o quê? Sujos, imundos, desconhecidos. Quem criou isso? O próprio homem, amado. O homem sempre foi assim. Se vocês não lembram, eu vou abrir a mente de vocês um pouco. Muitos conhecem a história. A Bíblia diz que quando Moisés foi buscar os 5 mandamentos, né, para ser mais claro, aquele povo ficou esperando Moisés. E quando eles viram que Moisés demorou a voltar, eles disseram o quê? Façamos um Deus para que a gente adore, porque Moisés está demorando muito e a gente não pode ficar sem adorar. Amado, aquele povo reuniu tudo quanto eles tinham de peça de ouro, derreteram e fizeram um bezerro enorme de ouro e disse: este bezerro aqui agora é o nosso Deus, nós vamos adorar ele agora. Amado, aquilo dali foi uma ira tão grande, uma revolta tão grande, que Deus castigou a todos e disse mais a Moisés: Moisés, de 20 anos para baixo vai ficar, agora os outros vão morrer todos, não vou deixar um. Como você lembra da história, caminho de 3 dias do local onde eles estavam para chegar na terra prometida, passaram 40 anos por causa de quê? Do erro, amado. Por causa que eles deixaram de crer naquele a qual tirou eles de lá do Egito, tirou eles de onde da escravidão, que eram escravizados, para colocar em uma terra que manava leite e mel. E hoje nós estamos numa terra que mana leite e mel e as pessoas continuam fazendo a mesma coisa e dizendo: mas Deus é bom, mas é justiça também. Muita gente não consegue enxergar, mas nós que temos os olhos iluminados e a mente de Cristo, você consegue enxergar, mano. As pessoas dizem que aconteceu isso, meu Deus do céu, que coisa terrível. Mas quando você vai investigar o que aquela pessoa está fazendo, o que está acontecendo,
Aquela pessoa está totalmente fora do conhecimento de Deus, totalmente fora de quem é Deus na vida dessa pessoa. E depois que as coisas acontecem, a pessoa manda mensagem todo dia da Bíblia para você. Tem que se redimir comigo? Não, mano. Você tem que se arrepender de coração, e quem tem que ver isso é Deus, não é o homem. Aqui tem pessoas, como eu disse a vocês, de tudo quanto é jeito, de natureza diferentes. Mas você tem que contar os seus problemas, os seus feitos, é para o homem, é para mim, é para a Deraldina, é para a Antônia, é para a Margarida, é para a Vera, é para o Wilton. Ah não, mas vocês não estão à frente, vocês não são os pastores. Eu nunca disse que sou pastor de ninguém aqui. Amado, erros têm consequência. Mas é melhor que a gente procure fazer a coisa certa logo, para depois você não ter uma surpresa maior, não é verdade? Se precaver. Continuando, versículo 18. Esqueceram o seu protetor, desprezaram o seu pai e criador. E realmente, olha só, esqueceram de Deus, daquele que protegiam a eles, para quê? Para adorar imagem de esculturas, imagem essas que não vê, que não sente, que não cura, que não liberta. Mas as pessoas amam, as pessoas até se ajoelham diante, e Deus ele fica irado e enciumado com um negócio desse. Imagine só eu me ajoelhar de frente a esse pedestal e dizer: pedestal, quanto eu sinto a sua falta. É por isso que eu olho para você, e cada dia mais eu me apaixono por você. E Deus olha para mim e diz: miserável, infeliz. Eu estou todo o tempo do lado dele, dei a vida, dei saúde, para que ele adore somente a mim. E olha o que ele está fazendo. Você acha que não tem pessoas que fazem isso? Tem pessoas, amado, que passam ali na avenida, pega a mão direita ou a esquerda e se benze. Vai mudar alguma coisa? Quem tem que mudar é você. Não importa o que você faça, você tem que adorar a Deus, o único. Nós não estamos aqui para criticar ou pregar para agradar ninguém, não, amado. A verdade dói, mas tem que ser dita, para que você acorde cedo, para que você não tenha, como é que diz, prejuízos amanhã. Esses homens fizeram isso, o versículo 19. O Senhor Deus viu isso, ficou irado e rejeitou os seus filhos e suas filhas. É brincadeira, amado? Está vendo como o erro dos antepassados repercute aos filhos e filhas? Mas à frente nós vamos ver isso. Vamos continuar aqui, o versículo 20. E ele disse: eu os abandonarei, então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes. 21. Com as suas imagens provocaram a minha ira, e fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, e com a gente sem juízo, eu provocarei a ira deles. Olha só, amado, um povo que não tinha conhecimento, um povo que não tinha juízo, como muitos tinham lá em Israel, né? O bom senso, o conhecimento do que podiam fazer e do que não podiam fazer. Mas esse povo que Deus disse que ia causar ciúme a eles, nada tinham, nem sequer conheciam, nem sequer sabiam que Deus existia, mas faziam as suas coisas diferentes. E Deus escolheu esse povo, amado, para causar ciúme a eles. Foi tanto que no começo, quando aconteceu aquelas coisas que eles viram que não se davam bem com um povo e nem com o outro, que Deus aproximou a todos
Até hoje acontece guerra por causa disso. Ah, porque eu não me dou com o judeu, porque eu não me dou com o muçulmano, porque eu não me dou com os, como é que diz, com o árabe, nem com o Egito. Eu não me dou com pessoas de tal nação. Mas por quê? Tudo avareza do homem, amado. Não pense que quem faz coisa ruim nessa terra é o demônio, é o diabo. É Satanás, como muitos têm medo aí, tem mais medo de Satanás do que de Deus. Não é assim as coisas acontecem? Mas só existe um Satanás, amado. E este Satanás é terrível. É o homem com a sua língua. Não tem outro Satanás pior. É o próprio homem. Amém? Vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Êxodo, capítulo 20, no versículo 2 ao 5. Leia comigo. Êxodo, capítulo 20. Quem encontrou, diga amém. Nós já estamos quase terminando aqui o nosso raciocínio. Versículo 2. Vamos ler? Olha o que Deus disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito a terra onde você era escravo. Olha só, que povo cruel. Como acabei de falar com vocês, não vou repetir. Não contei a história de Moisés para vocês? E Deus está falando essas coisas com aquele povo. Mas as pessoas de hoje olham para essa passagem e dizem: não, mas aqui foi para Moisés. É, mas vocês nunca deixaram Moisés de lado. É por isso que Deus diz: quem julgará vocês não sou eu, quem vai julgar vocês é Moisés. Porque as pessoas dizem: não, mas nós temos que seguir os 10 mandamentos. Que 10 mandamentos? Você tem que seguir a Cristo, amado, não é mandamentos não. Mas as pessoas preferem cumprir, né, costumes de homens, doutrinas de homem, mas não acreditam que Deus pode fazer tudo e todas as coisas na vida dele. Mas acredita mais no homem que é formado, que é criatura de Deus, do que no próprio Deus. Versículo 3. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Olha, Deus ainda foi paciente, né? É como se Deus estivesse dizendo àquele povo que falava com Moisés: Moisés, diz àquele povo que não façam isso, diga a eles que adorem só a mim. Imagine, amado, você sair de um local onde você sofria bastante, comer do que Deus estava te dando todos os dias, sem você, como faz os passarinhos, né? Nem fiam, nem plantam, mas se alimentam todos os dias. E aquele povo estava dessa forma, amado, porque eles não tinham mais trabalho, não eram mais escravos do Egito. Ainda acharam ruim, já disseram assim: quer dizer que nós só comemos pão? A gente não vai comer carne nunca? E Deus se irou com isso, amado. Aquele povo achou que o pão que estava comendo gratuito de Deus estava pouco, estava ruim. Queria uma coisa para... Eles não tinham animais, não trouxeram com eles todos os seus bens, porque eles não se alimentavam dos seus animais. Mas não, estavam esperando por Deus. E Deus vai dizer: olha, eu vou mandar, colham o maná, mas não guardem para o dia seguinte, para que não perca, para que o alimento não se destrua, ou os bichos, né, as bactérias comam. Mas eles faziam o quê? Com usura, com olho grande, como muitos fazem até hoje, guarda alimento até que vença, mas nem come nem doa para ninguém. É triste, amado, isso. Versículo 4. Não façam imagens, é o que mais as pessoas fazem, de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui
embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhem diante de ídolos e nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Olha só, mano, até a terceira geração. A quarta é trinetos, é quarta geração. Terceira e quarta geração. Imagine, olha que maldição terrível, mano. Mas isso acontece hoje ou só aconteceu antes? Acontece hoje também, mano. Antes não aconteceu com o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus? E até hoje as pessoas ficam procurando por que Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus. Era porque ele era bom, mano? Será? Você sabe por que era que Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque era temente, mano. Errava e reconhecia o seu erro. Ele errou, pagou o preço pelo erro dele, mas não deixou de crer em um Deus todo-poderoso que ele tinha. Era por isso a consideração. E aconteceu com ele, o que eu estou lendo aqui, aconteceu. Não prestou um sequer, nem a quarta geração de Davi não prestou. Por quê? Porque ele errou. Se arrependeu, mas as consequências ficaram. Isso, amado, é para nós hoje. Tudo que fazemos hoje, no futuro vai nos atingir. Não pense que fazemos aqui fica impune, não. Tudo. Não há pessoas boas e pessoas ruins. Não se preocupe, que todas essas pessoas que têm esse daimon dentro dela, que são demônios, pode estar na certeza que cedo ou tarde a conta vai chegar para essa pessoa. E Deus, Ele se ira com essas coisas. Pessoas que preferem adorar criaturas que nada podem fazer por Ele do que a Ele. Não é verdade? 2 Reis, são precisamente 21 horas e 15 minutos. 2 Reis, olha só. Agora nós vamos ver o que acontece com os adoradores de daimons, né? De diabo, de capetas, de cão. Deixa eu tomar uma água. Eu tenho que procurar uma forma de melhorar. Irmão, vocês soubessem o sabor, a alegria que é pregar, a sensação maravilhosa, aquela ardência, a alegria. Queria que um dia algum de vocês estivesse aqui onde eu estou, que vocês iam sentir essa mesma coisa que eu. Isso é muito gratificante, é maravilhoso. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 1, no versículo 1, nós vamos ler até 3. Vocês já conhecem essa passagem, essa história, e eu não vou contar ela de novo para vocês. Depois da morte do rei Acabe de Israel, os pais de Moabe se revoltou contra Israel. Olha só, mais coisas. Eu tinha acabado de falar para vocês. A geração vai, a outra vinha, e a revolta continuava. Versículo 2. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço, para ser mais claro, do alto do seu palácio, em Samaria, e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebul, o deus da cidade filisteia de Hebron, a fim de saber se ia sarar. Mas, versículo 3, mas um anjo do Senhor
mandou que Elias, o profeta de Tibes, fossem encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e lhes perguntasse assim: por que vocês estão indo consultar Baal-Zebub, o Deus de Ecrón? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Olha só, você imagine só, naquele tempo os profetas, né? Quero que vocês entendam isso, que quando o anjo veio até o profeta, Jesus de Nazaré ainda não tinha vindo. Jesus de Nazaré era só promessa, né? Que eles tinham, que veria o Messias. Amém? E o que acontece? Esses homens tinham anjos que traziam recado ao profeta, e o profeta passava àquela nação. Como quem comandava as cidades era reis, então esse cidadão achou, olha só, na mente dele, sofreu um acidente, né? Ficou muito doente. Em vez de consultar o profeta que cuidava do povo de Deus, ele consultou a quem? Um Deus estranho. Segundo a história, diz que esse Baal-Zebub era um Deus das moscas. Imagina, mano. Nojento, né? Triste. Como muitos aqui conhecem a história, eu vou só resumir. O profeta mandou dizer a ele, sabe o quê? Diga lá a Acasias que dessa enfermidade ele não vai sarar e ele vai morrer. Sabe o que ele fez, amado? Quando ele recebeu essa mensagem, não era para ele se arrepender do que fez, ele fez diferente. Enviou foi soldados com oficiais até o profeta para matar e mandar o profeta descer de lá. Todos aqueles 50 que foram lá, os 2 primeiros, todos eles foram consumidos pelo fogo. A história continua e diz o quê? Que foi um terceiro oficial. E esse oficial foi prudente, temente, chegou diante do profeta, segundo a palavra, diz que se ajoelhou e pediu misericórdia pela vida dele. E a palavra novamente vai dizer que outra vez o anjo chegou e disse ao profeta: desce e vai com ele, não temas. E chegou lá e disse a mesma coisa que Deus tinha mandado dizer. Rei Acasias vinha até o Senhor e trouxe um recado de Deus: desta enfermidade você não vai sarar, você vai morrer. Pagou ou não pagou, amado? Pelo erro. Por quê? Porque lá em Israel quem dava ordem era Deus por intermédio de quem? De anjos. E usava homens, como o profeta foi usado. Não tinha essa das pessoas ficarem impunes não, amado. Como até hoje. Você fez o que é ruim, não, mas quando eu morrer eu pago. Tem pessoas que dizem: eu tenho tanto pecado que eu não sei nem como é que eu vou fazer para me livrar deles. E eu respondo a essas pessoas que dizem e se acham dessa forma, se encontram: não se preocupe, que eles vão ser pagos aqui. Você não precisa sair da terra para que seja pago os seus feitos. O que fazemos aqui, pagamos aqui. As pessoas dizem: não, mas eu estiver bem velhinho, Deus vai me perdoar pelo que eu fiz. Davi também ficou bem velhinho. A Bíblia diz que ele foi farto de dias. Mas nem por isso Deus deixou de cumprir a palavra dele sobre a vida dele. Está vendo? Então vamos lá? Marcos. Nós vamos já encerrar. Amém? Marcos. Para a gente, como é que diz, concluir o nosso raciocínio aqui. Marcos capítulo 7, no versículo 21 e 22. Olha só. E é que muitos hoje praticam isso. Como falei no começo da reunião,
as pessoas preferem participar de campanhas, de propósito, de voto com Deus, de círculo de oração, de todo quanto é movimento, mas não acredita em um Deus todo-poderoso e um Deus que tudo pode fazer. Como falei, se não tiver um demônio dentro da igreja, para o pastor ser considerado cheio de unção, aquele culto não prestou. Está vendo? Porque as pessoas vão até um ambiente como esse, chamado igreja, para ouvir o que querem, não para ouvir o recado de Deus. E olha só o que acontecia. Marcos 7, 21. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, e a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar e agir sem pensar nas consequências. Está mentindo a palavra, mano? Isso aqui foi só para o povo naquela época que Marcos escreveu? Não, Marcos. Aí eu lhe digo, nós estamos falando, será que é carne ou é demônio? É carne, amado. Tudo quem faz os maus desígnios vem do coração do homem. Não é espírito maligno, não é Satanás, não é pombagira, não é tranca-rua, não é sete facadas, como muitos acham por aí, né? Tem demônio de tudo quanto é jeito, amado, neste mundo. E todos eles têm um nome registrado em cartórios. Amém? Nasce um filho hoje, vai botar o nome. E como é o nome de fulano? Esse nome, é fulano. Ah, mas fulano está endemoniado. Tá não. Ele está só com a carne dele ativada. Se ele não mudar, ele vai pagar pelos feitos dele. Amém? Então, essa ideia que as pessoas têm de demônios, de espíritos malignos, da terça parte dos anjos caídos, isso tudo é mentira, mano. As pessoas até hoje acreditam que Satanás, como muitos pensam por aí, tramou tomar o céu de Deus. Não é assim que as pessoas acreditam? Agora raciocina comigo. A palavra de Deus nos diz que os olhos de Deus estão por toda a terra, que nada passa despercebido sem que ele veja. Só Satanás que Deus não viu fazendo isso. Foi privilegiado, não foi? Amado, conversa para amor dormir. Não existe, amado. O único ser poderoso que existe sobre tudo e todas as coisas é o Espírito de Deus. Esse vai até as profundezas de Deus. É como uma espada afiada de 2 gomos, né? Assim que diz a palavra, que vai aonde? Está até a medula. Há outro espírito além do de Deus? Se você me disser que sim, eu vou meter esse microfone na cabeça. Não há, amado. Amém? Então, para a gente já encerrar, olha aí, Isaías 53. Vamos lá, profeta Isaías, homem muito usado por Deus. Morreu, né? Morreu não, amado. Foi assassinado no seu tempo por pessoas más, pessoas malvadas que não queriam que o profeta falasse, não é verdade? Porque ele estava atrapalhando os planos deles. Como hoje, viu, amado? Nós que temos a graça de Deus, para muitos nós estamos tidos como o quê? Pessoas que estão atrapalhando os planos deles. Mas nós não estamos aqui atrapalhando o plano de ninguém, não é verdade? Isaías 53. Quem encontrou, diga amém. Então, graças a Deus. 53 no capítulo 4 e 5. Versículo 4 e 5. Obrigado, meu irmão. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor,
que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Olha só, essa palavra não é interessante? Chega até me arrepiei quando eu estava lendo e agora lendo aqui novamente. Isso não é profundo, amado? Imagine só, amado, você se oferecer como sacrifício por um povo, amado, que muitos mesmo, não eram poucos, não estavam dando a mínima, mas para aqueles justos a qual creram, aqueles que realmente tinham compromisso e creram que o Senhor veio a este mundo como carne e sangue, eles alcançaram o galardão de Deus, amado. E conosco não é diferente, porque nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Aqui nós não buscamos pelo Espírito Santo de Deus de madrugada ou de manhã cedo, ou que nós buscamos a Deus para ser salvo, ou buscamos a nossa salvação, porque nós acreditamos que já nascemos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Amém? Quem crê assim, diga amém. Glória a Deus. Continuando aqui o versículo 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Deles lá, né, que a gente, graças a Deus, já não temos isso. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelos castigos que ele sofreu. Somos sarados pelas ferimentos que ele recebeu. Agora imagine só. Aí as pessoas acham e pensam e acreditam que um homem pode se trancar dentro de uma casa e anunciar a outros e dizer assim: olha, reúna o máximo de pessoas que você puder e diga para eles que nós encontramos um rezador, um curandeiro, que ele cura, tu faz cirurgias sem precisar de bisturi, igual Deus faz. Aí as pessoas montam caravanas, não é verdade? Não é assim? E vão, amado, mas se esquecem que o rei Acasias, voltando lá no passado, estava no seu leito, né, no seu descanso, e foi passear e de repente sofreu um acidente. E desse acidente ele veio a óbito. E as pessoas, amados, estão como o rei Acasias, né? Por que estão como ele? Porque não foram consultar a Deus para ver de por que procedia aquela enfermidade. Será que não tinha médico na época dele para dizer a ele: olha, seus ossos aí, a sua coluna, ou o membro seu está quebrado, a gente vai ter que dar um jeito de engessar, ou fazer uma cirurgia, alguma coisa. Porque naquela época o povo era muito inteligente também, acredito que tinha. Mas ele foi procurar quem, amado? Um Deus inexistente. Um Deus a qual não podia fazer nada por ele. E ele tem um Deus todo-poderoso por ele lá. Se ele, amado, tivesse a decência de chegar para o profeta, ou mandasse aqueles homens que foram consultar como é que diz, o Baal Zebub, ele tinha o quê? Alcançado de Deus a misericórdia. Mas não, ele preferiu consultar quem? Um Deus estranho. Causou ciúme em Deus, causou ira, e dessa ira transformou-se em morte para ele. As pessoas dizem: mas Deus não pode fazer isso não, Deus não pode sair matando assim não. Que Deus é esse? E quem é você para questionar a Deus? Dizer a ele o que ele deve ou ele não deve fazer? Não somos ninguém, amado. Estamos aqui de passagem, emprestado. É o que Deus diz que somos, ou então você não tem serventia. Você volta ao pó. Tá certo? Pronto?
Estamos prontos? Vamos encerrar. 21 horas e 33 minutos. Tito, agora sim. Tito capítulo 2, versículo 14 e 15, para a gente encerrar a nossa reunião de hoje. Depois eu vou chamar o povo, o pai desses meninos terríveis, abençoados, para a gente dar um jeito desses meninos, para isso a gente guardar eles no quarto. Mas deixa eles aí, amor. Deixa eles aí que eles vão crescendo já aprendendo. Amém? Mesmo que façam zoada, bagunça, mas todo mundo aqui é adulto e tem os ouvidos bem atentos. Amém? Não se deixe levar pelas brincadeiras das crianças. Deixe eles à vontade. E no futuro você vai ver bons frutos. Tito capítulo 2, no versículo 14 e 15. Encontrou? Diga graças a Deus. Para a gente encerrar. Olha só. Como nada pertence a nós e nada vem de nós, o que sabemos ou o que fazemos, tudo pertence a Deus. E ele diz, aqui a Tito, né? Foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedique a fazer o bem. Versículo 15. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes e que ninguém despreze você. Está vendo, amado? O que é que você tem que fazer quando você ouvir a palavra de Deus? Não despreze aquele a qual está trazendo a mensagem para você. Porque isso vai repercutir na sua vida como maldição. Você crê, então você tem que crer e dar glória a Deus. Não deixe, amado. Não deixe que ninguém te engane com conversas bonitas, com campanhas, com propósito, nada desse tipo. Amém? E creia que só existe um Deus, um só Espírito que tudo pode. Não há nenhum outro Espírito, nem por nome de diabo, nem por Satanás, que tenha poder algum sobre a vida do homem. E aprenda uma coisa: quem faz todo tipo de coisas erradas é o homem, não é diabo, não é Satanás, não é capeta, não é demônio. Essas coisas procedem de dentro do coração do homem. Já dizia Jesus de Nazaré que o maior inimigo do homem é quem? É ele mesmo. Nós somos o nosso maior inimigo. Amém? Graças a Deus. Então, aplaudam a Jesus com alegria. Está encerrada a reunião. Vamos louvar a Deus aqui com alegria, louvor. Fazer igual os irmãos do sistema agora. Convido os amados irmãos aí do louvor para a gente. Sistema está fora, né, amados? Convido aí os amados irmãos aí, do povo de Deus abençoado, para a gente louvar a Deus, amém? O irmão Deraldino vai louvar a Deus e vai agradecer pela vida de todos vocês.